Olá, boa noite. São 21 horas e 30 minutos do dia 15 de outubro de 2022. Nós estamos gravando mais um vídeo. Esse vídeo é para o canal Guia dos Perplexos e acabamos a nossa novela de cavalaria sobre o ciclo carolíngio. Fiquei devendo ainda duas coisas: a iniciação de Dante Alighieri e o combate entre Oliveira e Ferrabras. Mas decidi gravar esse vídeo avulso, que não segue a linha da cavalaria. Então, por favor, esse vídeo será considerado extra. Por quê? Porque eu fiquei surpreso diante de dois vídeos que eu vi recentemente. O senhor Vladimir Putin, num discurso feito para o público, ele diante de um parlatório. Parlatório, gente, é uma mesinha onde ele coloca o papel em cima, né? Os presidentes fazem isso, o Biden faz isso, o Bolsonaro. Parlatório é um altarzinho onde eles colocam o papel ou o livro sobre o qual vão ler. E o Vladimir Putin, presidente da Rússia, estava fazendo um pronunciamento para toda a nação russa e para o mundo. E o que é que eu vejo nas costas dele, para surpresa minha? Em todos os dois vídeos, as costas do Vladimir Putin estava estampada uma gravura que era essa daqui. Ora, essa gravura que vocês estão vendo aqui significa que ele é maçom, grau 33, pertence ao Supremo Conselho. Isso para mim foi extremamente chocante e foi surpreendente. Jamais imaginei que Vladimir Putin, né, fosse maçom e que ele pertencesse ao Supremo Conselho, porque os Supremos Conselhos são aqueles que geralmente são governados de Londres, a partir de Londres, né? E isso foi uma coisa que eu jamais poderia supor. Mas são dois vídeos em que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está fazendo um pronunciamento à nação russa e ao mundo, onde aparece a águia bicéfala. A águia bicéfala, nós sabemos que ela é o símbolo de uma família. Além de ser o símbolo do Supremo Conselho, é o símbolo de uma família. E existe um escudo da águia bicéfala que só pode ser usado pelo chefe geral dos grandes Supremos Conselhos, que atualmente é o rei Charles. Ou seja, vou mostrar para vocês aqui, né, algo semelhante a isso aqui, semelhante, porém não igual, porque esse pode ser usado por qualquer Supremo Conselho, mas existe aqui um símbolo que só pode ser usado pelo rei da Inglaterra, Charles. Então, olha, a águia bicéfala, portanto, é o símbolo de uma família muito rica que governa o mundo e, por acaso, ou não por acaso, está na maçonaria. E agora descobri que o Vladimir Putin, então, também pertence ao Supremo Conselho, porque atrás da figura dele estava uma águia bicéfala. Essa daqui, esse escudo aqui, só pode ser usado pelo chefe geral dos Supremos Conselhos, que hoje é o rei Charles III da Inglaterra. Porque, olha, tem uma coroa, né? E então ele assumiu que ele é o chefe da maçonaria universal. Então Vladimir Putin está ligado de alguma maneira ao rei Charles III, e essa guerra então entre ele e a Inglaterra fica uma coisa meio incompreensível, já que os dois são irmãos. Isso para mim foi absolutamente surpreendente, né? A gente está pensando que há duas potências inimigas e de repente estão unidos, ligados por um juramento que os torna irmanados. Eu quase desabei. É que eu estava sentado. Então, estou aqui fazendo essa observação como observador político, né, vendo o mundo, o Brasil e o mundo,
jamais supus que Vladimir Putin pertencesse ao Supremo Conselho maçom. E aí vejo em 2 vídeos ele fazendo um pronunciamento, e nesse pronunciamento a águia bicéfala, símbolo do Grande Conselho da Maçonaria, que também é o assento onde o rei Charles III, atual sucessor da rainha da Inglaterra, também usa. Logo, os 2 são irmãos. Se são irmãos, então essa briga é o quê? Bem, eu tenho uma sugestão. Eu acho que existe alguém acima dos 2. Há uma família muito rica, uma família cuja conta bancária do chefe dessa família, desse clã, é 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. E essa família de banqueiros é, na verdade, quem domina o mundo. Então, parece-me que eu deveria dizer a vocês que o que está acontecendo é que esse rei do mundo, não vou pronunciar o nome dele para que o vídeo não corra o risco de não passar, ou ser desqualificado ou desmonetizado, mas essa família governou o mundo desde 1600, que ela governa efetivamente o mundo, e no chefe anterior, o chefe da família sempre dispõe do governo mundial, administra as grandes fortunas, que são 500 trilhões de dólares, e tem uma fortuna pessoal de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. É o único trilionário do mundo. E ele está, portanto, por trás tanto de Vladimir Putin quanto de Joe Biden. E por trás do rei Charles da Inglaterra, porque Joe Biden também pertence ao Supremo Conselho. Ou seja, nós estamos aqui com um jogo muito perigoso, que parece-nos que o mundo está diante de uma catástrofe. O presidente Macron, da França, foi à televisão ontem para dizer que, se porventura a Vladimir Putin começar uma guerra atômica lançando mísseis atômicos sobre a Ucrânia, e a França não se meterá, sairá, deixará de ajudar a Ucrânia. Olha só, Macron, que até agora, presidente da França, presidente da União Europeia, mandava armas e treinava soldados ucranianos, diz que olha que vira-volta, se a Rússia transformar essa guerra em uma guerra atômica, a França se retira do cenário. Ele disse isso em público, disse isso ontem. Hoje todos os vídeos estão mostrando isso. Tem mais. Existe um homem que surgiu de repente, chamado Elon Musk, que está com um destaque muito grande. Esse homem de repente surgiu do nada, e agora ele é dono de 700 satélites sobre a Amazônia e uma quantidade semelhante sobre a Ucrânia, e esses satélites enviam sinais para o governo brasileiro saber o que está acontecendo na Amazônia, e enviam sinais para os generais ucranianos para saberem quais são as posições russas e como eles estão entrando na Ucrânia. Ou seja, Elon Musk, então, me parece que foi nomeado para substituir David Rockefeller, que era o agente do fulano de tal reizinho anterior, que era francês, né? E o banqueiro, e que ele governava os Estados Unidos e o resto e a Europa, enquanto George Soros governava a América do Sul. George Soros está gaga, Rockefeller morreu, e agora o rei do mundo botou Elon Musk. E aí Elon Musk agora e a Tesla aparece como reportagem em todas as notícias do mundo, né? Ele é quem conseguiu fazer um foguete que é superior à tecnologia de todos os países do mundo. Ele é quem está desenvolvendo projetos tecnológicos que vão
são avançadíssimos em relação aos outros países. O foguete de propulsão mais poderosa do mundo era russo, porque na câmara de combustão era injetado oxigênio, o que fazia com que a combustão fosse maior. Ele conseguiu desenvolver um em que a câmara de combustão é alimentada por hidrogênio, que quintuplica o poder da propulsão do foguete, e isso ele colocou a serviço do Pentágono, ou seja, dos Estados Unidos. Então, de repente, Elon Musk diz, hoje, depois de Macron dizer que se a Rússia atacar a Ucrânia com mísseis atômicos, a França sai do cenário da guerra, Elon Musk diz que o Pentágono segure a despesa dos satélites que estão sobre a Ucrânia, que até então ele segurava, porque ele não aguentará essa despesa durante muito tempo, porque chegará logo a quantia de 150 milhões de dólares e ele não vai dar isso para a Ucrânia. Então são duas pessoas que se retiram, de repente deixam a Ucrânia sozinha. Olha que coisa curiosa, depois de que Putin faz uma declaração de que colocou como general das operações especiais na Ucrânia, o chamado general Armagedon, que levou com ele um colega, e agora as atenções não são mais no sul da Ucrânia. Esse general foi para uma posição onde ele vai ocupar, ele vai tentar conquistar e destruir, porque dizem que por onde ele passa, ele devasta. Ele fez na Síria, ele é um militar conhecidíssimo, experiente e temido. E Putin acaba de nomeá-lo chefe das operações militares no noroeste da Ucrânia. O noroeste da Ucrânia é onde está Kiev. Então, enquanto que Israel publica uma notícia falsa, dizendo que Putin vai se retirar porque está faltando meios para que ele renove o seu arsenal militar. Ele até já tinha feito a convocação de novos soldados e depois suspendeu essa convocação. Mas ele suspendeu por quê? Porque foi fundada a SICA. SICA é a sigla de uma entidade com 37 países, que significa que é um conjunto de países que estão unidos militar e economicamente para ajuda mútua à Ásia. E a Rússia está na Ásia. Então, longe de estar perdendo a guerra, como o jornal israelense diz, que Vladimir Putin vai ter que se retirar da Ucrânia e deixar os territórios ocupados para o Zelensky, longe disso, ele nomeou o general Armagedon para destruir Kiev, e o general Armagedon levou um colega com ele, que também é tão brutal quanto ele, para tomar conta dos estados já conquistados, o que parece que só Israel acha que Putin vai perder a guerra, e no jornal israelense diz que Putin já está derrotado. Mas como já está derrotado, se ele acaba de fazer uma nova nomeação de 2 generais, todos 2 são extremamente destrutivos, são 2 máquinas de destruição, um para manter os territórios conquistados no sul da Ucrânia, nas cidades de Lugansk e Donetsk, e indo na direção de outras cidades perto de Odessa, e o grandão mesmo, então, vai tomar Kiev, que é chamado General Armagedon. O nome dele não é esse, mas é assim que ele é. Então, pelo contrário, Putin agora está indo com força total. Me parece, então, que, na verdade, o que está acontecendo é Putin vai fazer operações muito mais poderosas. A China desenvolveu uma tecnologia que está colocando a serviço da Rússia uma alta tecnologia, né? Mísseis de grande poder que são lançados de aviões e que têm uma velocidade 5 vezes maior do que a do som. E a China vai ceder esses mísseis para a Rússia.
Então a Rússia está recebendo armamentos, enquanto isso o jornal israelense diz que a Rússia já praticamente perdeu. A União Europeia vai morrer de frio agora se não pedir arrego, porque o gás que vai para a União Europeia, né, agora nem que se Putin quisesse poderia ceder, porque o Nord Stream 1 foi danificado e a Suécia fez um levantamento, fez uma investigação e disse em público, há vídeos da Bessa dizendo que ela tem o resultado da investigação e sabe quem foi que danificou o Nord Stream 1. Então, nem que Putin queira, agora ele pode mandar o gás, porque tem um gasoduto que vai para a China e um gasoduto que é para a Europa. O que é para a Europa é exatamente o que foi danificado numa operação terrorista. Então, por que a Suécia não dá esse relatório para a Rússia, se ela diz que sabe, nesse relatório, quem foi que danificou aquele precioso canal que Putin não deixaria a Europa morrer de frio? Então, essa pessoa quem fez esse ato, quer que Putin, mesmo que queira, não mande gás para a Europa e os europeus assim morram de frio no inverno. Além do mais, a filha de Alexander Dugin sofreu um atentado que era para ele, né? Ela girou a chave do carro que era dele, quem deveria estar ali e girar essa chave era Dugin, mas quem fez isso foi a filha dele e o carro explodiu. Dois atos, curiosamente, fora do âmbito da guerra territorial na Ucrânia, porque um acontece nas águas suecas e outro acontece dentro da Rússia, na Pamiat, numa festa da Pamiat, uma sociedade secreta russa especial, quando eles estão comemorando numa comemoração, e a filha de Dugin diz que vai buscar uma colega em casa, pede a chave do carro do pai, o pai empresta a chave do carro para ela, quando ela vira a chave, o carro lá no estacionamento explode. Isso não é mais uma operação de guerra, isso tem outro nome, que eu não vou pronunciar aqui, mas vocês já sabem. E a ponte que explodiu, não foi o caminhão que explodiu. Se você olhar direito as fotografias, você vai ver que o caminhão está atrás da explosão. A explosão acontece uns 15 metros à frente do caminhão. Eu ouvi o vídeo, pausei e percebi que a explosão acontece 15 metros à frente do caminhão. E depois que ela explode, provavelmente um drone que foi jogado ali, depois dessa explosão, é que o caminhão é engolido pelo fogo da explosão. Isso, minha gente, não é mais operação de guerra, embora tenha sido feita numa ponte que liga a Crimeia à Rússia. Então, ainda está em território, vamos dizer assim, bélico, embora a Rússia já considere a Crimeia como sendo território dela. Mas ainda faz parte do teatro da guerra. Agora, assassinar a filha de Alexander Dugin não tem nada a ver. E estourar, né, causar um vazamento no Nord Stream 1 é obrigar Putin a não poder socorrer a Europa e ela morrer de frio. Quem fez isso tem uma cabeça que eu vou te contar, né? É uma pessoa desumana. Agora, nem mesmo que Putin queira, ele pode abrir as torneiras de gás para alimentar a Europa no inverno. Então, alguém está dirigindo tudo. Esse alguém tem um cérebro fantástico, tem uma assessoria maravilhosa. O antecessor dele usou Rockefeller, George Soros e o presidente da Microsoft, que é eu esqueci o nome agora lá do cidadão, né? Então, agora o atual está usando Elon Musk. Cada um usa o agente que quer. Agora, é curioso saber que Elon Musk tinha prometido ajudar a Ucrânia com 700 satélites para poder os soldados e generais ucranianos se comunicarem, e ele disse para a OTAN, hoje, segura essa despesa porque eu estou saindo fora. Ao mesmo tempo, Macron faz uma declaração à imprensa dizendo, se porventura a Polônia ofereceu o território dela para os Estados Unidos botar mísseis atômicos lá, aí a França diz, se isso acontecer,
Claro que a Rússia vai se preparar para uma guerra atômica. Se a Rússia se preparar para a guerra atômica, a França sai, deixa de ajudar a Ucrânia. Então a Ucrânia vai ficar o quê? Sozinha, vai ser abandonada. Enquanto a Europa e enquanto os Estados Unidos estão abandonando a Ucrânia, né, a SICA está se reunindo com 37 países numa união militar e comercial para ajuda e cooperação à Ásia, onde está a Rússia, cooperação militar e econômica. Gente, 37 países. E aí o jornal israelense dizer que a Rússia já perdeu a guerra? Enquanto isso, Teherã está mandando drones para a Rússia aos milhares. E a China está ampliando o comércio dela, por quê? Porque ela está negociando com a África. A China tomou conta da África. A China fez negócios, né, com vários países africanos, e Teherã acabou com a alegria de Biden, que esperava fazer um acordo aqui com a Venezuela, e um chanceler iraniano veio na frente dele, tomou a frente e fez um acordo com o presidente da Venezuela de 20 anos. Ou seja, o Biden pensava que teria o petróleo da Venezuela e a Venezuela fechou com um chanceler iraniano. Ou seja, Teherã agora é dono do petróleo da Venezuela, a maior produtora de petróleo da América do Sul, da América. E aí, só Israel acha que a Rússia já perdeu a guerra. Porque Putin agora nem precisa dos reservistas. Ele tem a SICA do lado dele, 37 países. Ele tem a China, que está produzindo armas de altíssimo calibre, de altíssimo poder. Então, ele pode se dar o luxo de agora fingir que está recuando, quando, na verdade, ele agora vai se concentrar no norte da Ucrânia. Agora, para nós, é muito curioso saber que às costas dele está a águia de duas cabeças. E aqui nós temos um material, né, de um livro maçônico chamado Os Heróis da Pátria, os Heróis dos Estados Unidos. E aqui, os Patriotas da Maçonaria. E aí mostra aqui vários desses patriotas. Paul Revere, aqui nós temos Paul Revere, né, correndo numa batalha. Aqui nós temos o abraço de George Washington depois de ter ganho a guerra de independência contra a Inglaterra, mas nada disso seria possível se um banqueiro judeu da época não tivesse financiado a independência dos Estados Unidos. Esse banqueiro judeu é nomeado no livro de M.S. King, Planeta Rothschild. E aqui está um homem que profetizou que haveria uma terceira guerra mundial, Albert Pike. Profetizou? Ou sabia que haveria? Fica a critério de vocês. Eu estou perplexo. Eu estou tendo notícias assim. Em 3 dias, virou tudo de cabeça para baixo. O cenário geopolítico virou todo. E aí aqui no Brasil se faz uma divisão do país em 2 grupos antagônicos, partindo ao meio a nossa pátria, né? Quando na verdade um candidato nomeou um juiz para ser chefe da Lava Jato e depois prometeu a esse juiz que daria a ele mundos e fundos, Ministério da Justiça. Ele foi ministro da Justiça. Depois, assim que se aposentasse um membro do Supremo Tribunal da STF, ele ocuparia aquele lugar. Depois briga com ele, demite ele. Mas acontece que tudo isso foi feito porque o filho desse candidato estava na reta da Lava Jato. Tinha feito uma coisa, né, que a Lava Jato ia descobrir. Aí ele bota
o Sérgio Moro como sendo amigo dele, e aí depois que o Sérgio Moro desarma o esquema para investigar o filho dele, ele aí dá uma canetada e acaba com a Lava Jato. O filho dele agora não será julgado mais por um tribunal nacional, mas por um tribunal estadual, que será fácil de tirar ele. Ainda mais, libertou Michel Temer, pegou o passaporte dele que estava preso, porque ele foi preso 2 vezes, impedido de sair do país, nomeou ele embaixador do Líbano e mandou ele lá para fora como nosso embaixador do Líbano. Ó, libertou um prisioneiro que foi preso 2 vezes, provado que tinha roubado 5 milhões de reais do Porto de Santos, e mandou ele como embaixador do Líbano. É esse o candidato pelo qual tem gente que está disposta a dar vida. O outro candidato é um ex-presidiário também. E o que é que ele fez? Quando ele estava no poder, algum tempo atrás, na pessoa da representante dele, Dilma Rousseff, doou a Cuba $1 bilhão para ela construir o Porto de Mariel, em Cuba. O Brasil não tem nada a ver com Cuba. Não existe nenhum navio comercial brasileiro que vá até o Porto de Mariel. São navios americanos que saem de Miami para lá, ou navios chineses. Então, como é que esse outro candidato, que será a salvação da pátria, você vê, os dois são farinha do mesmo saco, nenhum dos dois presta, e a nação está dividida, e tem gente brigando, disposta a morrer por um e por outro? Eu acho que não é nem nesse momento. Nós deveríamos ter a capacidade e o direito de escolher o melhor, quando, na verdade, agora, nessas eleições, nós não temos nem o direito de escolher o menos pior, porque todos os dois não prestam. Um fez negócio sujo para poder o filho dele não ser atingido, o outro descapitalizou o Brasil. Quando é que Cuba vai ter que pagar $1 bilhão ao Brasil? No mês seguinte, ela não tinha dinheiro para pagar o funcionalismo público, teve que pedir ao Congresso um adiantamento de 500 milhões de reais para poder fazer a folha de pagamento. É esse o partido que vai salvar o Brasil. Gente, vocês não estão enxergando? Nós não estamos tendo nem condição de votar no menos pior. Não existe menos pior. Todos os dois não prestam. E vocês estão brigando uns com os outros. Um vidro de um ataca o outro, o vidro do outro ataca o outro, e assim o Brasil está dividido, como se nós tivéssemos, de fato, se fôssemos adversários, brasileiro contra brasileiro. Já se temeu até uma guerra civil. Pelo amor de Deus, abram os olhos. Abram os olhos. O cenário nacional é podre. Não há honra como havia na cavalaria medieval. O homem perdeu a noção de honra. No exterior, Joe Biden propôs a paz. E a ministra do Gabinete Civil da Rússia disse que ele era um hipócrita, porque os Estados Unidos nunca cumpriu as promessas que fez. Ela não ia sentar numa negociação com ele. Mas hoje foi Putin que pediu a Erdogan que, na reunião do G20, que Erdogan represente a Rússia e seja mediador da paz. Olha que confusão. Biden pede a paz e a ministra do Gabinete Civil da Rússia diz que não vai nessa história do Biden, porque os Estados Unidos jamais cumpre a palavra. Aí hoje Putin é quem toma a iniciativa, vai até a Turquia e pede a Erdogan que, na reunião do G20, que vai acontecer provavelmente no dia 4 de novembro, que interceda pela paz. Gente, é um samba do crioulo doido que está acontecendo. Vocês não estão vendo que tudo isso é um jogo de alguém que maquiavelicamente está querendo fazer com que o mundo se torne um caos, e vocês estão entrando nesse jogo. Então Putin está querendo apenas ser o líder da União Asiática,
porque ele pertence ao Grande Conselho da Maçonaria. E se ele pertence ao Grande Conselho da Maçonaria, ele não vai brigar. Olha aqui, ó, dois maçons célebres, George Washington e Theodore Roosevelt, dois maçons célebres, presidentes dos Estados Unidos, e a guerra de independência dos Estados Unidos, os heróis foram financiados por um banqueiro judeu que não casou e financiou a guerra, e depois, pouco tempo depois dos Estados Unidos terem vencido a guerra de independência, os patriotas, idiotas, né, se abraçando porque venceram a guerra, mas tudo foi financiado por um banqueiro judeu que queria que os Estados Unidos se separassem da Inglaterra. Por quê? Porque os Estados Unidos iam se tornar uma potência maior do que a Inglaterra, e aí os heróis se abraçam, os heróis comemoram. Os heróis comemoram o quê? Que heróis? Heróis financiados que usaram os templários há algum tempo atrás, no ano 1106, para transportar o ouro deles da Itália para Jerusalém. Foram os templários que fundaram os bancos, e quem estava por trás? Os templários nunca tiveram ouro. O ouro dos templários era uma ficção. Os templários levavam o ouro dessa família. Durante 9 anos, os cavaleiros templários na Terra Santa nunca fizeram um novo membro. 9 anos. Ora, como é que um grupo de soldados, de militares, vai à Terra Santa para poder fazer um efetivo que defenda os peregrinos? 9 soldados apenas. E durante 9 anos eles não recrutam um único soldado. Mas, durante esses 9 anos, eles transportaram o ouro dessa família da França para Jerusalém e criaram uma rede bancária pela Europa toda. Os templários estão extremamente comprometidos. Então, algo de podre na Dinamarca, algo de podre na Suécia, que tem um relatório que diz que sabe, tem ali toda a investigação de quem foi que abriu o buraco do Nord Stream 1, mas não passa isso para ninguém. Se a Rússia quiser, faça a investigação. Por quê? Se é um ato humanitário, se é um ato justo, aconteceu em terra sueca, em mares, em águas suecas, foi fácil para a Suécia fazer a investigação. Gente, tudo está sendo um jogo que nós chamamos de Agenda 2030. E que a dona da Michelin disse que estive lá e vi a leitura final, o relatório final. É a coisa mais terrível que vocês podem imaginar. Para os pobres e para a burguesia. Só a elite conseguirá sobreviver. E se houver uma guerra atômica, não sei nem se a elite conseguirá sobreviver. Mas a França já disse, a França ajuda a Ucrânia até certo ponto. Se Putin usar armas atômicas, a França se retira. Porque nós não queremos ser alvo, e aí os países que ajudarem a Ucrânia vão ser alvos da Rússia. Então a França, Macron disse hoje, saio da guerra no momento em que alguém usar o primeiro míssil atômico. E Elon Musk disse, saio da guerra agora, e o Pentágono que segure a despesa dos satélites de comunicação que eu botei em cima da Ucrânia. Então tudo foi planejado para agora o general Armagedon tomar a Ucrânia, destruir a Ucrânia. Parece que é isso. O mundo vai ser dividido em 2 blocos, como eu já tinha dito aqui em um vídeo, e Putin faz questão de ser representante de um desses blocos. Xi Jinping já foi reeleito pelo Partido Comunista Chinês e já disse a Putin que tem armas de altíssimo teor
de grande capacidade bélica que estão à disposição da Rússia. E a SICA, 37 países que estão num pacto para ajuda econômica e militar aos países da Ásia. Gente, onde fica a Rússia? Na Ásia. Por mera coincidência, 37 países. E um jornal israelense idiota disse que a Rússia já perdeu essa guerra. Então, eu sou apenas um observador. E aqui estou dando apenas a minha visão das coisas. E estou vendo o seguinte: nós estamos passando por um grande engodo. Porque milhares de pessoas estão morrendo, mas os governantes estão protegidos. A elite está protegida. A elite não faz parte da guerra. Então, vocês estão de olhos fechados. O inimigo está diante do nosso nariz. É um homem que tem 1 trilhão e 500 bilhões de dólares na conta bancária e administra na sua rede de casas financeiras 500 trilhões de dólares. Ele tem a maior parte das ações da Rota da Seda, portanto manda na China. A China está na mão dele. Ele é dono dos dois blocos. Então a luta é quem vai representar o bloco A e quem vai representar o bloco D. Putin quer ter o privilégio de ser o representante da Ásia. Xi Jinping não se incomoda. Ele só quer o BRICS Plus, ou seja, aumentar o BRICS. Já tem 5 candidatos para o BRICS, e agora com os 37 membros do SICA, então a Rússia fica muitíssimo forte. Ela não precisa mais de nada. Ela tem países à beça. O boicote não adiantou coisa nenhuma. A Rússia não precisa do Ocidente para coisa nenhuma. Mas o jornal israelense acaba de publicar ontem que a Rússia já perdeu a guerra. E, tristemente, nós vemos uma inocente ser morta no que teria sido programado para matar o pai dela. Nós vemos um gasoduto que abastecia a Europa e que eu acredito que Putin, por instinto humanitário, espírito humanitário, ligaria pelo menos 10% do gás para a Europa. Agora ele não pode. Está danificado o Nord Stream 1. Isso é um ato que não pertence ao teatro da guerra. Isso é um ato desumano. Isso não é um ato de guerra. Isso é terrorismo. Então, para mim, tudo está planejado, tudo está sob controle de uma cabecinha que é o verdadeiro rei do mundo, o verdadeiro dono de tudo. A guerra vai parar quando ele mandar. Não é quando o Biden pedir, nem quando o Putin pedir. É quando ele mandar. E os bonecos que governarão o Brasil, seja ele Bolsonaro, seja ele Lula, farão o que ele mandar. Porque ele pode dizer, me deixa gastar meu latim, per me reges regnant, por minha permissão e benevolência, os que reinam governam o mundo. Porque eu estou acima deles. Per me, por mim. Esse é o axioma dele. Na sala dele deve estar escrito desse tamanho. Per me reges regnant. A frase que foi dita por Javé na Bíblia, nos Salmos, ele usa para ele. Portanto, ele se considera colega de Javé. Amigo íntimo. Pronto, já chegamos aos 40 minutos e eu já disse a minha visão como observador da política nacional e internacional. Essa é a minha análise da geopolítica, independente dos canais que tem um partido ou outro partido. Eu não vejo partido nenhum
porque quem vai repartir o mundo é o dono do mundo. E o dono do mundo não é Deus. Se fosse, Jesus Cristo tinha ficado aqui, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Jesus Cristo não ficou porque o mundo não é dele, por enquanto. Um dia ele tomará conta, mas por enquanto não. Essas são minhas opiniões pessoais sobre o panorama atual no mundo. E esse será o nome desse vídeo: o panorama atual no mundo. Até o próximo.